Março 10, lendo a história de Deus, Deuteronômio 12, o único local de adoração. Estes são os estatutos e as ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês conquistarão adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes de Azerá. Despedacem as imagens dos seus deuses e eliminem desses lugares os nomes deles. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles adoraram os deuses deles. Pelo contrário, procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e as suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, dará a vocês. Vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher a habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu ordenar a vocês: holocaustos e sacrifícios, dízimos e ofertas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Regozijam-se ali diante do Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Ofereçam-nos somente um local que o Senhor escolher em uma das suas tribos e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro, poderão comê-la. Contudo, não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer nas suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que, em voto, tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias, nem as ofertas especiais. Em vez disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas e os levitas das suas cidades. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem: gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei, e nas suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Contudo, não comam sangue, porque sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com a carne. Vocês não comerão o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos,
porque desse modo farão o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, apanhem os seus objetos consagrados e o que, em voto, tiverem prometido e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhes ordeno, para que sempre vá tudo bem com vocês e com os seus filhos, porque desse modo farão o que é bom e justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará de diante de vocês as nações que estão a ponto de invadir e expulsar. Quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enredadas e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, queremos fazer o mesmo. Não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas detestáveis que o Senhor odeia, como queimar os próprios filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômio 13. A adoração a outros deuses. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal milagroso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-lhe e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador deverá ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que vocês seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher amada, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-los, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra. Não se deixem convencer, nem ouçam o que eles dizem. Não tenham piedade nem compaixão deles e não os protejam. Vocês deverão matá-los, que a mão de vocês seja a primeira a levantar-se para matá-los. Depois, as mãos de todo o povo. Apedrejem-os até a morte, porque tentaram desviá-los do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, todo Israel saberá disso. Todos temerão, e ninguém entre vocês tornará a cometer uma maldade dessa. Se vocês ouvirem dizer que em uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que morem nelas, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Então, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e for comprovado que tal ato detestável ocorreu no meio de vocês, matem à espada todos os que viverem naquela cidade. Separem a cidade para destruição, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado nas suas mãos nada do que foi separado para a destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, conforme jurou aos seus antepassados. Assim será se obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é justo aos olhos do Senhor. Deuteronômio 14. Animais puros e impuros. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o tesouro pessoal dele. Não comam nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que rumina, cujo casco seja fundido e partido em dois. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, a lebre e o írax. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não comerão a carne destes animais, nem tocarão no cadáver deles. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura. Estas, porém, vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, nenhuma espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, nenhum tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam. Qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou poderão vendê-los a outros estrangeiros. Vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos da presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Assim, aprenderão a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, com as suas famílias comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem nas cidades de vocês, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os nas cidades de vocês, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas cidades de vocês venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das mãos de vocês. Deuteronômio 15. O ano do cancelamento das dívidas. Ao final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque terá sido proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, porque é na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele
os abençoará generosamente, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, o Deus de vocês, e ponham em prática todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão empréstimo. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para esse irmão. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento perverso. O 7º ano, o ano de cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra vocês, e vocês serão culpados desse pecado. Deem-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que sejam generosos com seus irmãos israelitas, tanto com o pobre como com o necessitado da sua terra. A libertação de escravos. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, no 7º ano, deem-lhe a liberdade. Quando fizerem, não o mandem embora de mãos vazias. Deem-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Deem-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Se, porém, o escravo disser a vocês: não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhem um furador e furem a orelha dele contra a porta, e ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Não se sintam prejudicados ao libertar um escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que vocês fizerem. As primeiras crias. Separem para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho das suas vacas e ovelhas. Não usem a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquiem a primeira cria das suas ovelhas. Todo o ano, vocês e as suas famílias as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, num local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, vocês não deverão sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Comam-no na cidade onde estiverem morando, como se fosse a carne da gazela ou do veado, quer vocês estejam cerimonialmente puros, quer não. Contudo, vocês não comerão o sangue, derramem-no no chão, como se fosse água. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.